Boa noite. Entre os termos que surgiram com o movimento pela sustentabilidade, talvez o mais emblemático deles seja o Net Zero. O que significa, zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa. Não emitir é quase impossível na maioria dos setores, mas compensar é uma possibilidade. No programa diário tem dicas sempre. Aqui não poderia citar até pelo tempo e também porque o nosso foco é outro. Sabia que mesmo que o mundo consiga, então, zerar as emissões agora, ainda assim enfrentaríamos o aquecimento global e todos os impactos na produção de alimentos, em nossos empregos, na saúde. Temos muitos desafios, mas com união também temos oportunidades. Vamos saber com uma das maiores pesquisas que já surgiram sobre o tema, um relatório de mais de 60 páginas, de Henrique Seoto. Hoje eu estou sozinho aqui no estúdio, é virtual a minha companhia. Henrique Seoto, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Henrique, conta pra gente um pouquinho antes, para o pessoal de casa saber, né? O que é a McKinsey? A McKinsey, ela é a maior consultoria estratégica do mundo. Somos em torno de 30 mil profissionais pelo mundo e somos beirando 3 mil sócios, né, numa única entidade globalmente. Eu sou um deles, fico aqui em Belo Horizonte, sou responsável pelo nosso escritório de Belo Horizonte. Certo, as pesquisas são comuns. Por que o interesse pelo Net Zero? Primeiro porque é um tema global, né, e é extremamente importante, não só para o setor privado, mas para o setor público e também para a população em geral. E um dos comprometimentos que a McKinsey tem, uma das aspirações que ela estabeleceu é se tornar um dos principais mecanismos, né, de descarbonização do mundo para reduzir o impacto do efeito estufa. Então, temos aqui quase como missão ser o grande catalisador, né, privado dessa descarbonização que precisa acontecer e da criação dessa economia verde que está engatinhando, mas que cresce a largos passos. Essa pesquisa, até para você de casa entender, nos chamou a atenção porque é bastante grande, tem mais de 60 páginas o relatório, né, Henrique? Para vocês também deu muito trabalho ou realmente é só muito conteúdo? Deu bastante trabalho, foi quase um ano de pesquisa. Se você olhar acho que na contracapa, se eu não me engano, foram mais de 100 pessoas envolvidas, uma série de instituições e empresas participaram, foram entrevistadas, né? Então, deu bastante trabalho, mas o resultado, acredito, ficou bastante positivo e teve o objetivo aqui de tentar dar mais clareza do que precisa ser feito para se atingir os objetivos que foram determinados na COP em Paris. Toda pesquisa tem um universo, né, gente? Ou seja, as pessoas que respondem pelo questionário. Essa de vocês teve um universo também bastante amplo? Foi bastante amplo, tá? Mas a pesquisa, ao mesmo tempo, foi muito quantitativa, né? Aqui se analisou em torno de 85% das emissões globais, né, os setores, em 69 países. Então, mais até do que a pesquisa ou da entrevista com as instituições, foi todo a coleta e processamento dessas informações para você conseguir traduzir isso nas implicações que você vê no relatório. Quando você fala em 85% das emissões, é porque vocês justamente procuraram por respostas daquelas empresas, indústrias, enfim, que têm aí grande chance de ser as grandes emissoras mesmo dos gases de efeito estufa. Exatamente. Exatamente. Então,
pegamos todos os setores, né? O setor de energia, tanto o setor quando eu falo energia, não é só a parte elétrica, né? Mas também toda a parte de petróleo e gás, né? De forma integrada energia, a agricultura, que é um dos grandes emissores, a indústria do aço, cimento. Então, todas essas cadeias foram analisadas e analisamos essas cadeias até que representam 85% das emissões em 69 países, né? Então, o cruzamento da geografia, das 69 geografias que mais emitem, com os setores que mais emitem dentro dessas geografias, que conta por 85% das emissões. Talvez atualmente realmente seja a mais completa, né, Henrique? O que vocês descobriram, hein? Tentando atualizar, então, né, esses dados sobre Net Zero, que é um programa que faz parte também das grandes empresas, justamente, né? A maioria delas aí prometendo zerar as suas emissões de gases de efeito estufa. Exatamente, acho que tem 6 grandes mensagens importantes, tá? A primeira é que é um problema universal, né? O efeito estufa, ele acontece, o aquecimento global, ele acontece em todas as regiões e é gerado por todos os países. Então não adianta, por todos os países, todas as indústrias, né? Então não adianta um pedaço, ou seja um país, ou seja um setor, fazer o trabalho e o outro não fazer, você não vai resolver o problema, tá? A segunda coisa que é importante é que é significante, tá? O volume de investimento necessário para fazer a descarbonização da economia global é 275 trilhões de dólares daqui até 2050, tá? Isso representa um aumento de 3,5 trilhões no investimento que é realizado hoje no mundo todos os anos, tá? E disso, em torno de 10%, 11% fica para responsabilidade da América Latina, que são em torno de 400 bilhões de investimento adicional para realizar a descarbonização da região. O terceiro tema, que é super importante, é que a boa parte desse investimento ele acontece mais cedo do que mais tarde. Então, ele vai acontecer principalmente entre 2025 e 2035. O quarto ponto é que ele é desigual. Os países em desenvolvimento vão ter que gastar em torno de 1,5 vezes mais em relação ao PIB, né, do que os países desenvolvidos. Tá? O quinto ponto é a exposição a risco, né, onde, mesmo entrando e seguindo as aspirações do Acordo de Paris, né, de levar a neutralidade de emissões em 2050, o aquecimento ele vai continuar acontecendo e os eventos associados a esse aquecimento vão continuar piorando. Então, eventos climáticos a frequência vai aumentar, eventos extremos climáticos, né? Então, as empresas e as entidades e os governos precisam se preparar para isso. E, finalmente, o último grande ponto da pesquisa foi a grande oportunidade que isso é, né? Essa é a maior realocação de capital da história humana. E isso cria verdadeiros novos mercados e verdadeiras oportunidades, tanto do ponto de vista de novos serviços a serem oferecidos, como novos produtos a serem criados, como novos setores completamente novos que não existiam, como o exemplo do hidrogênio verde. Então, acho que esses 3 pontos, né? O fato da gente que é universal, que é significante, que os investimentos vão acontecer mais no curto prazo do que no longo prazo, que é desigual, que requer uma criação ou uma gestão do risco que deve aumentar ao longo do tempo e que é uma grande oportunidade de criar novas cadeias, de criar emprego, de criar desenvolvimento, né? Acho que essas são as grandes mensagens do estudo. Vamos analisar um pouco mais esses pontos, então, até um dos que chamaram mais atenção aí é o quanto que a gente precisa realmente de investimento para isso, né, Henrique? Que, inclusive, lá na COP26, muitos líderes já comentavam, né, que o tanto que estavam oferecendo, prometendo, né, para esses programas de mitigação, eles não eram suficientes. Essa pesquisa de vocês, então, mostra realmente isso, prova isso, né, de que é preciso muito mais capital para enfrentar o problema. Exatamente, né? Se você olhar os dados da COP, falavam em torno de 120 trilhões que estão sendo
que serão disponibilizados, a gente precisa de um pouco mais que o dobro disso para chegar na meta de neutralidade. Eu até não Eu acho que a sei, principal... Sim. perdoa, não sei se te pergunto demais, Henrique, mas existe esse capital no mundo? Capital existe, né? Uhum. Se você fizer proporcional ao PIB, Certo. isso é aumentar o investimento para em torno de 9,5% do PIB, que é razoável, né? Você precisa de mais ou menos uns 30% a mais de investimento. Então, o dinheiro sim existe. Tá? Obviamente, ele precisa ser organizado, Uhum. orquestrado. Dinheiro precisa, como eu mencionei, que é desigual onde o investimento vai acontecer. A gente precisa melhorar os fluxos desse dinheiro globalmente, né, e investir onde faz sentido, mas o dinheiro é possível, tá? E o Realmente, positivo é que ele começa a ser gerado, né? E Certo. se você olhar hoje, o problema são bons projetos, não é falta de dinheiro. Né? A gente tem mais dinheiro verde, né? O dinheiro que tem foco em seu foco de descarbonização, do que eu tenho projetos capazes de consumir esse dinheiro. Então, um trabalho, sim, tem um trabalho de aumentar esse financiamento, mas talvez o curto prazo mais importante é garantir que a gente tenha os bons projetos para capturar esse dinheiro e investir da forma adequada. Realmente é mais compromisso, quem sabe só, né, Henrique? Já poderia mudar muito aí nesse jogo. A gente tem que fazer o intervalo já, uma pena, porque já queria emendar uma pergunta sobre isso, mas no próximo bloco tem mais então com o Henrique Ceotto, do Instituto McKinsey. Até mais. Planeta Campo Entrevista de volta hoje com Henrique Ceotto, que tem uma das maiores pesquisas do mundo sobre net zero. A gente estava falando do investimento que a gente precisa, né, Henrique? Que é muito mais do que até grandes empresários, líderes do nosso planeta imaginam aí e estão dispensando para isso. E também outra informação importante é que mesmo assim, a gente investindo mais, tendo um trabalho mais forte, né, nessa mitigação, a gente não consegue segurar esse aquecimento global, né? Apenas manter num nível mínimo do aquecimento para que a gente tenha desafios um pouco menores. Exatamente. O objetivo do Acordo de Paris é segurar o aquecimento em 1,5 graus até 2050, porque além disso você começa a ter riscos importantes, seja, por exemplo, para a agricultura, risco do rendimento da lavoura, né? Quando você começa a ter médias de temperaturas mais altas, você acaba perdendo rendimento em milho, soja, são commodities importantes para a gente e para a alimentação mundial, né? Eu acho E esse é um importante exemplo. a gente citar isso realmente, né? Mesmo que para algumas pessoas pareça óbvio, porque eu imagino que muitos dos que nos assistem imaginam que esse problema do aquecimento global ele pode ser revertido. E não é o que a gente vê, né, Henrique? Ele realmente vai acontecer. O nosso trabalho é apenas de tentá-lo manter em um nível possível de se conviver aqui com ele. Isso, o objetivo é a neutralidade até 2050, para a gente estabilizar, né, o que foi definido no Acordo de Paris, para a gente estabilizar o aquecimento em 1,5 graus, e uma vez que você tem neutralidade, o ciclo natural do carbono acontece, e até possivelmente você ter investimentos em criar quase que uma economia negativa de carbono, né? Você puder começar a reverter isso até 2050. Mas antes de pensar em reverter, o principal objetivo é neutralizar e limitar esse aquecimento a 1,5 graus. Outro ponto importante que você citou, né, é o tanto de investimento por cada região do nosso planeta, né? Que até Sim. acaba tocando aí no tema de justiça climática, né? A gente percebe que os países em desenvolvimento, que são aqueles que menos emitiram os gases de efeito estufa historicamente, podem ser aí os mais penalizados nesse processo todo, né? Eu não diria penalizado, mas eles precisam de mais investimento para se descarbonizar. Isso é bastante puxado por países, por exemplo, como a Índia, que tem uma matriz energética primariamente dependente de combustíveis fósseis, né?
Mas tem sim essa desigualdade, mas você também pode olhar pela ótica de oportunidade, né? Maior fluxo de capital, de investimento deve vir para esses países e, ao mesmo tempo, muitos desses países têm vantagens estruturais importantes. Vamos tomar o Brasil, por exemplo, né? Nossa capacidade de geração de energia renovável, né? A gente tem uma matriz que é primariamente limpa, em torno de 85% limpa, e que deve se tornar mais limpa ao longo do tempo, pelo simples fato de que energia renovável, eólica e solar hoje são mais baratas do que qualquer outra fonte de energia. Então, isso naturalmente tende a crescer na nossa matriz. Mas isso não limita simplesmente descarbonizar a economia. Como a gente tem esse grande potencial, a gente pode, inclusive, exportar energia limpa na forma de hidrogênio, né? Que é uma das cadeias globais que devem ser criadas com essa economia verde. Não somente, né? O Brasil tem uma das grandes potenciais de reflorestamento do mundo, que é capturar carbono da atmosfera na forma de biomassa, né? Então, e emitir créditos de carbono, créditos de offset com isso, né? Isso também pode ser um mercado extremamente valioso e grande. Hoje, a gente tem visto uma inflação do crédito voluntário de carbono, que principalmente porque as empresas têm objetivos diferentes. Uma coisa é o net zero, né, que todo mundo fala, que é você ter neutralidade total nas suas operações. Outra coisa é você ter abatimento das suas emissões. Então, você pode se comprometer à neutralidade antes do net zero, tá? E como é que você faz essa neutralidade antes? Você faz o offset das suas emissões através de créditos de carbono voluntário, tá? Então, Legal. essas duas opções existem e muitas empresas estão buscando isso. Legal o teu ponto de vista que está um pouco mais à frente aí, né? Porque até para o pessoal de casa também entender essa questão da justiça climática é porque, né? Os países que menos emitiram historicamente podem ser aqueles que mais vão sofrer com o aquecimento global. Então, aqueles que estão mais desenvolvidos, né, talvez deveriam investir mais do que os países em desenvolvimento. O Henrique conta então que existe um ponto de virada que é justamente um país em desenvolvimento como o Brasil, né, apesar de poder sofrer mais impacto, também tem mais oportunidade, né, Henrique? Até a pesquisa de Exatamente. vocês mostra também questão de emprego, né? O quanto que esse desafio do aquecimento global ele pode fazer muita gente perder posição de trabalho, né? Mas também pode gerar muitos outros empregos numa economia mais verde. É quase que uma substituição aí. Exatamente, né? Então, da mesma forma com que a Revolução Industrial substituiu os trabalhos artesanais por trabalhos em fábrica, por carreiras em engenharia, ciência, que não existiam antes, a economia verde vai fazer algo similar, né? Então, cadeias que não existiam passam a existir, exemplo do hidrogênio, né? A cadeia de créditos de carbono, por exemplo, que hoje que você olhar 10 anos atrás, devia ser um mercado de 50 milhões de dólares ou menos, tem potencial de chegar a 100 bilhões de dólares, dependendo da pesquisa que você olha, né? Então, o que acontece é uma realocação de capital importante. Tem riscos? Tem riscos, né? Cadeias que são intensivas em metano, cadeias que são intensivas em CO2, provavelmente a demanda de produtos dessas cadeias deve diminuir de forma importante, e os profissionais que ali atuam precisam ser recapacitados para operarem em outras cadeias. De que forma você acredita, né, que isso poderia acontecer da melhor forma, hein, Henrique? Investimento já, porque a gente também precisa de muita gente capacitada, né, para esse mercado novo que vai surgindo. Exatamente, né? Aqui você vai precisar, eu acho que, como o meu relatório menciona, né, é um problema universal. Então, você requer, por definição, colaboração. E muitas dessas cadeias vão ser criadas na forma de ecossistemas. E eu sei que ecossistema é algo que todo mundo fala hoje, né? Mas o que eu quero dizer com a palavra ecossistema é que não tem uma entidade que vai fazer tudo sozinho, tá? Deixa eu te dar um exemplo do hidrogênio. Para você colocar uma planta de hidrogênio, é um investimento significativo e você precisa de escala para ele ser economicamente viável, né? Para essa escala, eu preciso garantir demanda.
desse hidrogênio. E se eu quero reduzir o capex associado a esse hidrogênio, eu pegar um exemplo aqui, vamos colocar uma planta de hidrogênio no Brasil, você precisa de grandes consumidores de hidrogênio. Então, provavelmente, por exemplo, pode ser a cadeia do aço, né? Eu substituir o carvão, hoje, que é usado para redução do minério de ferro para fazer o aço, eu faço com hidrogênio. Então, eu quero colocar uma planta dessa próximo de um grande consumidor, que pode ser uma indústria de aço. Ao mesmo tempo, eu quero conexão ao grid, que me dá energia limpa, mas apesar de eu ter que investir, né, no aumento da geração eólica e solar para conseguir alimentar o meu eletrolisador, que vai produzir hidrogênio. Para isso eu preciso do governo, tanto para licenciar não só a expansão de renováveis, mas também a produção de hidrogênio, mas também para criar as legislações. Hoje, se eu for produzir hidrogênio no Brasil, eu tenho que interagir com a Agência de Águas, com a Agência de Energia, com o combustível também com a ANP. Então, criar as condições para que essas cadeias ocorram é uma orquestração de um ecossistema. Eu estou criando uma cadeia completamente nova. Naturalmente, cadeias se criam no mundo. O que a gente quer fazer é que elas sejam criadas muito mais rápido, e isso requer esse tipo de orquestração. Tá certo. Realmente é um trabalho que precisa e muito de uma harmonia, né, de todos os setores, né, privado, público, todas as pessoas, e o quanto a gente vai surpreendendo quando estuda isso, né, Henrique? Porque a gente se assusta com alguns dados, né, dão medo mesmo, e outros dados nos empolgam, inclusive, né, com tantas oportunidades como você está citando aí. Inclusive, antes de você ir embora, queremos que participe do nosso quadro, que é O Nosso Planeta em 2032. Henrique, como é que você imagina, né, que a gente estará daqui uma década? A tua visão é mais otimista? Excelente pergunta. Eu sou um otimista de coração. Eu acredito que a oportunidade é grande o suficiente e que a gente vê movimentação suficiente do setor privado, como aconteceu na COP, né? Acho que foi a grande diferença da COP desse ano vis-à-vis a de Paris, que foi a mobilização do setor privado. Então, eu acredito que muitas dessas cadeias têm grandes chances de serem colocadas e criadas e serem escaladas. Então, eu vejo uma perspectiva bastante promissora para 2032 e principalmente para o Brasil, com essas vantagens naturais que a gente tem, seja no mercado de crédito de carbonos por reflorestamento, inclusive na agricultura por captura em solo, né, por práticas regenerativas e mesmo reduções, né, de emissões de NOx, etc., mas também dessas novas cadeias como o hidrogênio e tantas outras que vão ser criadas ali. Eu acho que para o Brasil é especialmente uma oportunidade. O Brasil é um dos poucos países que podem liderar a economia verde, né? Similar a como no passado o Oriente Médio liderou a cadeia do petróleo, né? Então, é uma grande oportunidade para o país e eu acho que o país está acordando para liderar essa oportunidade e não só ser mais um ali jogando esse jogo. Muito boa a nossa entrevista, ao menos para nós, Henrique, porque você trouxe dados muito importantes, né? Também uma análise muito legal. Obrigado, viu, pelo seu trabalho e quando tiver novidade, venha trazer para a gente, por favor. Com prazer, muito obrigado, Pablo, muito obrigado a todos por escutarem aqui a entrevista. Obrigado, então, até a próxima. Tchau, tchau. Até logo. Obrigado Tchau. também você em casa pela companhia. A gente se vê no Planeta Campo.